O que eu quero falar, tá, sobre o Tite é aquilo. Eu próprio falava, acredito no trabalho dele. Ah, ele é mais defensivo. Tá bom. Não dá pra você dizer, não, tem que ser sempre ofensivo como o Jorge Jesus. Eu gostaria de ver. Mas não dá. Não é todo mundo que tem esse talento do Jorge Jesus pra fazer um time jogar bonito. São raros. Agora, ele, enquanto ele não poupava, tudo bem, é um jogo mais feio, um jogo eficiente. Agora, pra mim, é um desrespeito com o torcedor. Você poupar o time nos 2 principais jogos. E aí, eu vou lembrar aqui, Bruninho Prado, o pronunciamento do Flamengo. Porque pra mim aí já vem a covardia. Ele botou o Flamengo pra fazer uma publicação explicando ele poupar. E eu guardei. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falsêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para Bolívia. Aí vem depois. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência. Então, cancela a preparação física do Flamengo. Por que o Palmeiras do Abel Ferreira joga completo quase todo jogo e o Flamengo não joga? Por que os titulares do Abel Ferreira jogam e os do Flamengo não jogam? Então tem alguma coisa errada. Se a incompetência não é do Tite, a incompetência é da preparação física. Por que só o Flamengo tem que poupar jogador em 2 jogos seguidos? Nos 2 principais da temporada? Meu questionamento é esse, Bruninho. Porque tudo bem, o Flamengo agora se pronuncia pra livrar o Tite. É óbvio, é óbvio. Vai lá, fala que é ciência, fala que é fisiologia. Agora, ele tem a decisão final. E pra mim, o Flamengo se classificar em segundo é um baita risco. Porque ele vai poder pegar o Atlético Mineiro, ele vai poder pegar o Palmeiras, ele vai poder pegar os adversários mais fortes, o River, no mata-mata. Não quer dizer que seja eliminado. Só antes de Bruno concluir, quando eu falei que o Abel, aquela coletiva que o Abel deu no final de semana, chegou pra imprensa e falou... Desculpa, eu tô errado. Do Veiga. Eu tô escalando o Veiga. Eu falei que era sarcasmo? Ele botou, e o Veiga tava mal hoje também de novo. Não, saiu, muito mal. Mas não vai tirar, Bruno. É um homem de confiança. A última vez que o Palmeiras ganhou lá foi com o gol do Veiga de pênalti. O Del Valle só perdeu um jogo lá de 31. Hoje são 32 jogos. O Del Valle perde o segundo jogo em casa pra mesma equipe que é o Palmeiras tricampeão da América. Só isso. Bruninho. Bom, o Tite, ele tomou a decisão. Contra o Palmeiras, era um jogo para time completo, que é um campeonato que você tem mais controle. Um jogo na altitude é um jogo bem aleatório, que você pode perder com o time titular, reserva. Então, se fosse fazer uma escolha, seria esse jogo na altitude, o do Palmeiras, para jogar com o time completo, que é um campeonato que você tem mais controle da situação. Ele tomou decisão e ele vai sofrer crítica por isso e ele tem que bancar. Isso eu acho... que tem que o treinador, se ele toma uma decisão, ele banca, né? Acho que ele tem que tomar decisão sem ouvir torcida, rede social, youtuber, jornalista, ninguém. Ele tem que tomar a decisão dele e acabou. E se criticar, ele vai explicar. Mas você acha errado, Bruno? Então, no jogo do Palmeiras... Jogos, pra mim são os 2 principais jogos. O jogo do Palmeiras, pra mim, é o principal. Porque é o campeonato que você tem controle. O mata-mata é totalmente maluco, aleatório. Você tem controle. Do Palmeiras era um jogo para time inteiro, porque é um confronto contra talvez o seu maior adversário na luta pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo que até o resultado acabou sendo bom, mas é um jogo com o time completo. Se fosse para escolher um jogo ou outro, sem dúvida reserva na Bolívia, titular no Brasileiro. Para mim o Brasileiro é uma prioridade porque é um campeonato que você controla. A Libertadores você controla mais ou menos. Então, se fosse para escolher o do Palmeiras... Aí o Pedro fora dos 2 jogos, isso é ruim. Isso aí, acho que o jogo do Palmeiras era o jogo para você escolher. Eu quero ter um time completo num jogo. É esse, é o meu principal adversário. É o time que vai brigar comigo. É o maior rival hoje, né, Bruno? É o maior rival que vai brigar comigo, hoje. Que é o campeonato que você calcula. Se eu abrir aqui, eu tenho um controle até certo ponto. No mata-mata você não tem. Então, talvez ter mais gente na Bolívia hoje, um pouco mais, alguns titulares a mais. Quem não tem condição não vai. Mas era um jogo hoje para tentar ter um time um pouquinho mais forte para pelo menos empatar. Dá para ser primeiro do grupo se ganhar os 3 jogos e o Bolívar não ganhar na Colômbia, que foi o que o Flamengo fez até agora. Mas ele assume um risco grande que ele vai ter que assumir. Ele tomou a decisão, ele assume e pronto. A decisão é minha, eu assumo. O Bolívar joga em casa contra o Palestino. Palestino, sim. Ou seja, 3 pontos praticamente ganhos. Sim. Vai a 12. Calma. Vai a 12. Vamos com calma. O Flamengo vai. Vamos com calma que o senhor falou o ano passado. Já estamos, calma, Tico.
Palestino pode ir lá e fazer uma merda. Mas não vai, não vai. Calma, Tico. O futebol tem isso. O Bolívar deve ganhar do Tem um Palestino lá. exemplo. O Flamengo Com pode 12. chegar a 13 A pontos. tendência é essa, mas calma. O Bolívar fez 3 Ou a seja, 0 no Chile. o Bolívar não pode mais pontuar fora de casa, é isso. Pro Flamengo ser o líder. Se ele ganhar do Palestino. Só se ele empatar na Colômbia, que aí fica 13 a 13. E o Bolívar hoje tem um saldo melhor. 5 gols. São 5 gols a mais no Fez saldo. 3 a 0 no Chile. Se ele perder na Colômbia, ele fica com 12. E o Flamengo, ganhando os 3 jogos, iria a 13. Piperno, eu exagerei no meu desabafo ou tem que se criticar o Tite? Porque eu vejo isso, eu acho que tem uma certa dificuldade aqui, não, de se criticar o Tite. Eu não sei porque ele é amiguinho da imprensa, porque ele é educado, ele realmente é muito gente boa. Mas tá bom, gente boa, também sou, meu pai também é, então eu vou comandar o Flamengo. Ué, pra mim tem que ser criticado quando ele tem que ser criticado. Foram 2 jogos ruins do Flamengo, onde ele poupou jogadores. Como é que você não vai criticar? Poupando 2 jogadores, poupando 2 vezes consecutivas. Cara, me desculpa, nos 2 jogos mais importantes da temporada. Não, você só errou porque você tá meio baleado aí, né? Você mexendo assim. Mas o médico falou pra mim, Tem se que tomar você for cuidado. baixo, você não precisa botar o colar. Pô, mas Se você em que momento você falou baixo? Então, aí eu botei o colar. Eu não me garanto de não gritar. Aí eu boto o colarzinho, tudo bonitinho. Entendeu? Ele ficou assim, sei lá, parecendo um boneco de inteligência artificial. Então, mas você sabe que eu estava conversando com o Vampeta esses dias, e muitas vezes, né? Sobre esse negócio o Flamengo enfrentar o Bolívar e o Palmeiras Del Valle fora. Os dois iam enfrentar jogos difíceis e o Vamp ainda falou, o Bolívar na altitude em qualquer circunstância vai ser duro, mesmo se o Flamengo fosse com o time titular. E aí a gente chamou a atenção, né, Vamp, porque aconteceu com o Palmeiras ano passado. Para poupar o time, para depois enfrentar o todo-poderoso Água Santa, o Palmeiras foi com o time reserva enfrentar o Bolívar. Perdeu. Você sabe, desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, quantos jogos o Palmeiras perdeu em fase de grupos fora de casa até hoje? 1. Esse aí. O Bolívar. Jogando com o time reserva. Então é óbvio que o Flamengo ia ter um jogo duro. E aí eu vou... tudo que eu já vi fora... Titista, ele é titista, vai defender. Não vou, não. Vai aí defender, que tá tu é negócio. titista, Aí você é que, scoutista. Aí é que você se engana. Você se engana. Eu já fiquei rouco aqui nesses últimos dias, Viga, de comparar os times brasileiros com o que fez o Real Madrid, que jogou 2 vezes contra o City. Eu ia falar isso. Viajou titular com o Barcelona. no meio contra o Mallorca e foi jogar fora contra o Barcelona com pelo menos 6 titulares. Agora, aqui no Brasil parece que o jogador é de porcelana, não pode jogar, coitadinho, não pode fazer 2 jogos em 4 dias. Eu juro que eu não vou entender isso. Não consigo entender. Então, se o departamento de fisiologia falou assim, chega e fala, olha, o Bruno Prado ele não está em condições ideais para encarar mais um jogo. Agora o Vampeta tudo bem. Então eu vou escalar o Vampeta e vou poupar o Bruno. Assim, tem que racionalizar isso. O departamento de fisiologia só se preocupa com o trabalho deles, Perna. Porque quando o treinador cai, ele vai, o departamento de fisiologia fica. Porque é aí que está o negócio. Resultado. Você fica poupando em momentos indevidos. Então, o Flamengo tinha que jogar com o time titular contra o Palmeiras e quase todo mundo contra o Bolívar. Veja, é o elenco mais caro da América do Sul, tem muitas opções, então não tem problema em trocar 2, 3. Agora, mudar de baseada e veja, aí que tá, Viga. Independentemente de qualquer coisa, se um marciano estivesse olhando futebol lá de cima e ver 3.600 metros, é óbvio que ele fala, puxa vida, é difícil jogar lá. Sendo difícil jogar lá, como é que você vai jogar com o teu time reserva? Mas você precisa complicar para jogar? Assim. Você não precisa complicar para jogar lá em cima. E foi o que ele fez hoje. Ele botou o Bruno Henrique de costas pro gol. Vampeta, você jogou bola. O Bruno Henrique, quando de costas pro gol, vai dar certo. Eu já falei aqui, o Mauro Bet era companheiro nosso aqui, já não é mais, que Deus abençoe ele onde ele estiver trabalhando. Vamos trabalhar, estamos aqui, Viga, estamos indo para quantos anos aqui? 10. Que loucura, irmão. 10 anos, Tico já tá 13, Piperno tá aí, faz lá política, tá aqui no esporte. O Mauro Bet falou pra mim, Viga, que o Tite não gostava do Bruno Henrique nem do Gabigol. O Gabigol, ele deu sorte que o Gabigol fez a merda, não precisou ele interferir em nada.
Ele com o botou, negócio do lance... ele botou o Dela Cruz de segundo homem de frente, Vampeta. É o cara que corre o campo inteiro, Vampeta. Ele contribuiu para um ambiente, para um locus ainda mais difícil. Já seria difícil, você jogou lá, tomou de 3, mas meteu 5 aqui. Já seria difícil em condições normais. Mas pelo time que ele montou hoje, era impossível, inviável, não era factível o Flamengo jogar um futebol decente. E aí vai a minha preocupação, Vampeta. Eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan, antes mesmo do retorno do nosso querido Pilhado, o seguinte: vamos ver se o Flamengo tem garrafa vazia para vender ou não. Até onde pode chegar o Flamengo? E quais seriam os jogos fundamentais? Esse quarteto de jogos. Qual foi o quarteto de jogos? São Paulo jogou mal, ou mais ou menos mal. Vamos dizer, no segundo tempo venceu por 2-1. Fez uma atuação terrível, como fez o Palmeiras no 0-0 em Sosso, no Palestra, no Allianz. Hoje tomou um vareio de finalizações do adversário. Foram 26 finalizações do Bolívar. Parecia que a toda hora, né, o Bolívar ia chegar ao gol e o Flamengo ficava lá atrás se segurando no sufoco. E tem o jogo do domingo, aquele jogo que eu chamo do jogo da remela do cabelo despenteado do bafo, 11 da manhã, que é um horário terrível, contra o Botafogo. O Flamengo na temporada só fez 2 jogos razoáveis. Estamos no mês de maio praticamente. Aquela vitória de 2-0 sobre o Fluminense e o 3-0 sobre o portentoso Nova Iguaçu. O cara já está 8 meses aí. Não dá para apresentar nada de diferente, Vampeta. A gente vai pro break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Por que aquilo, Vamp? Não, porque parece, Tico, que o Viga tá falando, parece que o Tite chegou hoje. Já vai fazer 8 meses de Flamengo. Pô. E a gente não viu ainda uma grande atuação, ou uma sequência de quarta a domingo. A gente elogia, eu mesmo elogiei, a defesa tá mais equilibrada, mas não é dizer também que tá essa maravilha, não. Tiveram vários jogos, Atlético Goianiense era pra ter perdido. Hoje era Palestino. O Palestino conseguiu atacar o Flamengo no Maracanã, gente. Aí a gente teve o Milionários com jogador a menos, Atlético Goianiense com jogador a menos. O Vasco quase venceu, horroroso contra o Bolívar. O Vasco quase venceu o Flamengo no Maracanã. O Vasco quase venceu, que o Rossi fez uma defesa lá milagrosa. Não é dizer também que o Flamengo não está sendo atacado. O 2-1 hoje é o barato, né? Sim. Então, tem que criticar, porque é o que eu falo. Acha que todo mundo vai fazer como Jorge Jesus? O Abel Ferreira não faz o Palmeiras jogar como Jorge Jesus. Mas é muito mais eficiente, gente. É muito mais eficiente. Parece que quando o Palmeiras, não sei se vocês concordam, ele quer virar uma chavinha, ele vira e ele ganha o jogo. Ele sabe, ele fez isso hoje pela enésima vez, que assim, ele tem uma virtude que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui. Ele consegue mudar muito o time sem trocar peças. Isso não é qualquer um que faz. O Palmeiras do primeiro tempo hoje foi a pior versão do Abel Ferreira. E no segundo tempo o Palmeiras jogou muito. Primeiro que volta para o segundo tempo sem alterações de jogadores, mas ele muda a forma de jogar do time. E depois, à medida que ele foi trocando as peças, o time foi evoluindo no jogo. Então, aí no segundo tempo, a gente viu a melhor versão do Abel. Quando ele juntou capacidade de enxergar bem para mudar taticamente o jogo e depois trocar as peças de forma correta. Esse é o grande Abel, o melhor técnico do futebol brasileiro. O do segundo tempo. Não gostei do Abel do primeiro tempo e nem do Abel do jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Um exemplo, Bruno Prado, de mas vai passar. Tá bom. Mas hoje, por exemplo, o Flamengo poderia sair no sorteio com o Palmeiras. Sim. Numas oitavas de final. Se ficar em segundo, sim. E de verdade, eu falava quando o Flamengo perdeu a final em Montevidéu, eu achava o Flamengo favorito. Hoje eu acho o Palmeiras favorito contra o Flamengo no mata-mata. Sim, hoje eu acho. O Palmeiras é favorito contra qualquer um. O Palmeiras é um time muito consolidado, né? O Palmeiras, eu tava vendo, o Piperno falou o primeiro tempo ruim do Palmeiras, aí os caras cornetam o Abel na rede social. Cara, o Abel, ele tá naquele momento, se eu fosse Palmeiras, deixa ele fazer o que ele quiser, pô, não faz. O homem ele vai resolver. No final resolve. Deixa ele fazer o que ele quiser, tanto faz. Não gostei da escalação, vou ficar aqui quietinho que eu sei que ele vai dar a volta. Se eu não gostei, provavelmente ele está certo e eu estou errado. Então eu vou calar a boca e deixar o homem trabalhar em paz. Os caras cornetam o Abel na rede social. Bruninho, eu só vou voltar pra rádio e vou te devolver a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube.
Bruno Prado fazendo essa comparação aí do Abel com o Tite. A gente vai falar muito do Abel, Bruno. Agora, o que você mudaria se você fosse o Tite? Se você fosse o Tite hoje, você mudaria alguma coisa? Porque é o que eu falo. Eu sei que a gente sempre discute aqui, debate. Ah, não, o Tite não é retranqueiro, na seleção ele não foi. Mas, cara, não é muito pouco o Flamengo jogar do jeito que tá jogando? Porque olha os jogadores que ele tem na mão. Ele tem De La Cruz, ele tem Arrascaeta, ele tem Pedro, ele tem Bruno Henrique, ele tem Luiz Araújo, ele tem Gerson, ele tem Eric Pulgar. Eu só tô falando jogadorzaço de futebol. E você não vê atuações empolgantes do Flamengo. Claro, é aquele negócio que importa é resultado. Tá bom, ganhou o Carioca. Só que agora que chegou o momento que vale do ano. Agora é Copa do Brasil, agora é Libertadores, agora é Brasileiro. E me desculpa, eu achei o começo dele ruim em todos. Ele tá bem na tabela do Brasileiro. Mas vale lembrar que o Atlético Goianiense, que hoje tá na zona do rebaixamento vice-lanterna, era pra ter ganhado do Flamengo com um jogador a menos. Aquele jogo foi péssimo. Contra o São Paulo acho que foi um bom jogo. Acho que São Paulo... o resultado não mostra muito que foi o jogo. Aquilo era um jogo por uns 3-0. Foi um domínio quase do início ao fim. O time titular acho que é o que tá jogando mesmo. Acho que não tem muito. E contra o Palmeiras ruim também, né, Bruno? Ruim. Que eu acho que aí os dois lados eles estavam mais preocupados em não perder pro outro para ter sossego. Pelo menos alguns dias de sossego. A tabela não vai mudar nada. Pro Flamengo melhor. O Palmeiras teoricamente foi ruim 2 jogos seguidos em casa, 1 ponto. Só que eles sabem que eles vão buscar em outro lugar. O Palmeiras tá bom. Fizemos 1 ponto em 2 jogos em casa, tá bom. Não vai buscar fora, não tem problema nenhum. Isso a gente sabe que isso vai acontecer, né? Não precisa fazer previsão. Sabe, eles vão buscar no lugar mais inesperado possível, eles vão lá e vão ganhar jogo e vão recuperar o que perderam aqui. Então os dois estavam mais preocupados em não perder. Acho que o time titular, por enquanto, é esse mesmo. O Gerson não tá legal ainda, é um cara que até hoje eu teria tirado durante o jogo. Ele começa pelo lado, depois ele vai jogar um pouco mais adiantado. Quando sai Léo Ortiz, ele vem jogar de volante. Acho que é um cara que ainda não está bem, que é um cara que pode brigar por lugar no time. O time precisa jogar um pouco mais com a bola, né? O time tem a ideia da liberdade a Arrascaeta e a Pedro. Acho que o Bruno Henrique, ele tá bem, tá num bom momento. O Cebolinha tá machucado. Acho que até que o Bruno, quando foi hoje pra ponta, ele piorou. Acho que ali foi um erro do Tite. Quando ele tava de centroavante, tinha pelo menos a bola longa ali pra sair de trás. Meter a bola nele, ele segura. Quando ele foi pra ponta, piorou. O Flamengo não conseguiu mais segurar a bola no ataque. Mas ele é um cara que hoje ele merece estar no time titular. O Cebolinha tá machucado. Então é um time que precisa jogar um pouco melhor quando tem a bola. Isso ele pode fazer, sim. É um time que pode render mais. Mas não tem, assim, mudança, alteração para fazer. Não tem muito, não. Acho que o time é esse. Vai insistir e vai melhorar com esse time, principalmente com a bola. É um time que pode ser mais criativo, sim, principalmente com o De La Cruz e o Arrascaeta. O Pulgar, acho que dos que não jogaram hoje, o único que eu tenho quase certeza que tinha que descansar é Pulgar, que tá muito mal. Esse aí tá claramente sentindo na parte física. Ô Vamp, por que você acha que o Tite não consegue fazer esse Flamengo, por enquanto, ser o Flamengo que a torcida do Flamengo às vezes cobra? Eu sei que o que importa é resultado. Se tiver resultado, eu vou me render e vou falar, o Tite calou minha boca, como eu sempre faço. Eu não sou amarelão, eu falo. Agora, aquele Corinthians dele, a gente sabe, não era um time de tanta qualidade como esse Flamengo. E ele montava um esquema que fazia aquele Corinthians ser muito eficiente. Porque se você for ver qualidade técnica, não era igual. Ou você concorda ou discorda? Chico, tem algumas coisas que a gente carrega na vida, né? Eu vou falar, por exemplo, desse que você fala aqui, né? Que é isso? Você... Caraca, que bonito, hein? Eu carrego... que é isso? Eu carrego... Ô, Viga, você vai gostar dessa teoria que eu vou te falar aqui, Viga? Meu Deus. Ô, Viga, eu fui naquela rampa do Planalto lá. Gastando. Você que não participa aqui, Viga, só do futebol da PAN, você cobre tudo aí, faz matérias Que loucura. incríveis, eu vejo aí, Meu Deus, Petrobras, não sei o quê, papapá. Eu fui naquela rampa do Planalto e tomei um gelo vindo da Copa do Mundo, campeão do mundo, ali das cambalhotas. O pessoal associa o velho Vamp com bebida. Graças a Deus, até fiz umas campanhas para algumas marcas de bebida aí. Eu digo, o futuro lá no presente foi a cambalhota, o futuro reverteu. Mas eu carrego isso, ó. Eu fui treinador da 4ª divisão do Campeonato Paulista, os caras falavam, Vampeta, cachaceiro! 10 da manhã. Eu digo, infeliz, vai pra casa ver Premier League, eu tô na 4ª divisão. O cara em cima de uma laje com megafone. O Tite, você gostou da vida? O Tite, ele vai carregar essa porra de retranqueiro. A seleção brasileira jogava ofensivamente, concordo que no momento decisivo não passava. Perdeu da Bélgica e perdeu da Croácia. O Flamengo não joga defensivamente. Não. Né? Mas precisa você ter
como tinha na seleção. Praticamente, a seleção ganhou 5 títulos. Vários jogadores de opções para você convocar quem você quer e jogar um futebol melhor. Jogou algumas partidas eliminatórias, que é baba. O Brasil nunca ficou de fora de Copa do Mundo por eliminatórias. Todos classificados até a seleção em 2002, perdendo da Bolívia de 3-1. Esse Flamengo, o Dorival, é campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Não renova o contrato do Dorival porque achou que o Flamengo não jogava um futebol como jogava o futebol de Jorge Jesus. O Tite ainda não fez, não é 2 meses, são 8 meses. Com o reforço do De La Cruz, com jogadores, há de haver, até mesmo as sinais do Carioca com o Nova Iguaçu, não fosse, vai ganhar, mas não fosse um problema assim de você amassar tudo. O que cobra é um futebol melhor jogado. É isso, porque ele tem material. Se o Dorival foi demitido, ele tem campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, eu até discuto com você aqui, com uma bancada, fala assim, ó, quem correu o mais risco de não ganhar a Libertadores, Dorival ou Jorge Jesus? Jorge Jesus. Aí você fala assim, mas ele jogou com... Aí fala, mas peraí, contra 11. Porra, que culpa tem um Dorival se o atleta do Atlético Paranaense fez uma merda e é expulso? Tá bom, concordo com você. Mas não foi uma boa final. Se você pegar pro torcedor, você sabe disso, você torce. Você sofreu mais contra o River ou contra o Atlético? Contra o River, claro. Então, isso que é a situação de ganhar. Agora, o Tite, concordo também. O Flamengo ficou mais sólido e tudo. O Viga bate aqui na tecla direto. Tem que jogar um futebol melhor para daqui a pouco não chegar numa semifinal, uma quarta de finais, sei lá, uma oitava de finais da Libertadores. Foi eliminado, mas tem 80% de aproveitamento. Copa do Brasil, ganhei todo mundo, não ganhei o título. Foi eliminado. O Campeonato Brasileiro tem uns 78% de aproveitamento e o campeão é outro. Que o resultado final é o que vale. Vampeta, sabe qual a diferença que eu vejo na prática entre o Abel e o Tite? Eu também estou com pilhado. Acho que o Abel é zilhões, quilômetros, anos-luz à frente do Tite. Eu continuo achando o Flamengo um time taticamente mais sólido, mais coeso, mais equilibrado do que era no ano passado. Vai entrar na preparação física, que talvez seja o X da questão já. Mas continuo achando o Flamengo previsível. Vamos deixar de lado aí essa questão da altitude do jogo de hoje, porque a lambança começou no vestiário na hora que ele decidiu escalar aquele time e não levou um monte de gente lá para a altitude de La Paz. Por que quando eu falo que é previsível? Porque você sabe que é um time feijão com arroz, falta tempero, falta ingrediente, falta alternância, falta variação. O cardápio do técnico Tite é muito ali, PF, né? Prato feito, prato executivo. Você não tem nada um pouco mais elaborado, diferentemente do Palmeiras, que você sabe que num toque de mágica, num vestiário, no intervalo, numa varinha de condão, o Abel vai conseguir sair de um 2-0 negativo com um 3-2 jogando na altitude contra um time que não perde em casa há zilhões de anos. Essa que é a grande diferença. E onde é que está a obviedade do Flamengo? É mais compacto defensivamente? Beleza, é verdade. Agora, o que significa o lado direito do Flamengo? É o Varela, que é quase um defensor, quase um zagueiro, como gosta o Tite, e o Luiz Araújo, que evoluiu muito, para mim ainda continua sendo um jogador aquém da média da equipe. O Flamengo continua jogando pelo lado esquerdo, continua sendo um time inclinado, quase que empenado. Então, se sou técnico do adversário, eu faço o seguinte, olha só, o Flamengo joga 70%, olha aí a estatística servindo ao ser humano, 70% das suas jogadas ali pelo lado esquerdo dele. Então, vamos fechar aqui meio de campo, vamos compor 2 aqui, segura o meu zagueiro, segura o meu lateral e você vai conseguir impor problemas para o Flamengo. Falta tempero, falta ingrediente, falta variação tática ao Flamengo. O Tite é muito feijão com arroz, enquanto que o Abel Ferreira consegue tirar carta da manga, coelho da cartola. Sobre a preparação física, que é algo que está gritando já no mês de abril. Gente, se em abril o homem já está poupando o jogador, quando chegar em outubro, o que vai ser desses caras? Vai estar todo mundo internado no hospital? Vai estar todo mundo num CTI? Não é possível. Agora, uma verdade tem que ser dita. A preparação física do Flamengo no ano passado deixava muito, mas muito a desejar. O que pode eventualmente estar acontecendo? Chegou lá o seu Fábio Massareidian e todo o staff do Flamengo. Opa, esse time aqui tem que melhorar fisicamente. Estou só supondo aqui, teoricamente. Vamos puxar essa galera. Talvez tenha puxado no limite, antes da hora, antes do momento, e agora, já em abril, tendo que poupar jogador.
Agora eu fico preocupado com a qualidade do futebol apresentado, com a falta de variação, de um cardápio, eu diria, com poucos recursos do Flamengo, e olhando para frente, o que será desse time poupando hoje, em outubro, novembro, quando as coisas se decidem, meu caro pilhado. Agora, ô Piperno, o Viga falou do Abel, e eu quero ler aqui a explicação do Tite. É sempre essa mesma lorota. Ele mandou até o Flamengo publicar isso lá no pronunciamento oficial para tirar das costas dele. Ele diz o seguinte: a ciência já está há bastante tempo ali. Não é nenhuma novidade. A quantificação de carga traz atletas que têm condição. A responsabilidade é minha, mas eu tenho muita lucidez de não estourar um atleta numa sequência de jogos. Não é nenhuma novidade ciência no futebol, mas é novidade pra mim, Tite, poupar jogadores nos principais jogos. Me desculpa, tem ciência no Real Madrid, tem ciência no Manchester City, tem ciência no Palmeiras. O Palmeiras jogou como hoje, Piperno? Já fala do Palmeiras. Pronto, o Palmeiras hoje foi todo completo. E ganhou o jogo. Era um jogo dificílimo, poderia perder, como o Vamp disse que poderia perder lá na altitude. Mas ele jogou com o time titular. Então essa lorota de ciência também o tempo inteiro, daqui a pouco o Flamengo vai jogar mais jogo com o time reserva do que com o titular.